Há mais de 3.000 anos, numa época em que o mundo se dividia entre nações poderosas, reis com grandes exércitos e povos que adoravam diferentes deuses, existia um pequeno povo chamado Israel. Eles carregavam algo que os diferenciava de todos os outros povos, uma aliança especial com o Criador de todas as coisas. Naquele tempo, a vida espiritual era muito visível. Existia o templo, onde diariamente aconteciam sacrifícios, ofertas e momentos de adoração. O altar permanecia ativo diante do povo, e aos olhos humanos parecia que tudo estava em ordem. Do lado de fora, existia a aparência de santidade, obediência e proximidade com Deus. Mas foi exatamente nesse cenário que surgiu uma mensagem que atravessaria gerações. Um homem chamado Asaf escreveu o Salmo 50. E o que foi escrito naquele tempo não era apenas para sacerdotes, reis ou para o povo de Israel. Era uma mensagem destinada a atravessar os séculos e alcançar também o nosso tempo. Porque mesmo que o mundo tenha mudado, mesmo que os templos sejam diferentes e os costumes tenham mudado, o coração humano continua enfrentando as mesmas lutas. E Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Salmo começa com uma cena forte. O Senhor Deus fala e convoca a terra desde o nascente do sol até o poente. Desde Sião, que é a perfeição da beleza, Deus resplandece. Virá o nosso Deus e não se calará. Asaf não apresenta Deus como alguém distante ou limitado ao templo. Ele apresenta Deus como rei. O Senhor aparece chamando não apenas Israel, mas toda a terra para diante da sua presença. Os céus e o mundo inteiro são convocados diante daquele que governa todas as coisas. E aqui aparece a primeira grande verdade desta releitura. Deus governa acima de tudo. No passado, Israel sabia disso. Eles tinham visto o mar se abrir, tinham visto provisão no deserto e tinham experimentado livramentos impossíveis, que mostravam que nenhum rei estava acima do Deus que os conduzia. Mas com o passar do tempo aconteceu algo perigoso. O povo começou a agir como se Deus governasse apenas dentro do templo, como se ele participasse apenas da parte religiosa da vida, enquanto as outras áreas poderiam seguir separadas da sua vontade. E talvez seja exatamente aqui que essa história encontra a nossa realidade. Hoje existe uma tendência de reservar Deus apenas para momentos espirituais, enquanto decisões, comportamentos e caminhos seguem como se fossem independentes. Mas o Salmo 50 rompe completamente essa ideia. Deus não governa apenas momentos de oração ou ambientes religiosos. Ele continua sendo Senhor sobre todas as áreas da existência. Nada foge do seu alcance. Nada acontece fora do seu olhar e nada diminui a sua autoridade. E quando entendemos isso, surge uma pergunta que conduz toda a continuação desta história. Se Deus governa tudo e vê tudo, então o que realmente tem valor diante dele? Depois que Deus se apresenta como o Senhor de toda a terra, o Salmo 50 começa a revelar um problema que estava escondido no coração do povo. O problema não era falta de fé, nem falta de práticas religiosas. O problema era que a religião continuava acontecendo por fora, enquanto o coração estava se afastando por dentro. Está escrito no Salmo 50, versículos 7 a 13. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu te advertirei. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou pelas tuas ofertas que estão continuamente diante de mim, porque todos os animais da floresta são meus, porque o mundo é meu e tudo o que nele existe. Para entender essa cena, precisamos imaginar como era viver naquele tempo. O povo continuava levando ofertas ao templo, participando das celebrações e mantendo os costumes religiosos. Aos olhos de quem observava de fora, parecia que tudo estava certo entre eles e Deus. Mas existia algo que o povo começou a esquecer. Eles passaram a acreditar que cumprir o ritual era suficiente, como se apresentar um sacrifício resolvesse tudo, mesmo quando a forma de viver permanecia distante da vontade de Deus, como se a aparência espiritual pudesse substituir um coração verdadeiro. Então Deus responde de uma forma inesperada. Ele diz que não precisava dos animais,
Não precisava das ofertas e não dependia de nada que o povo colocasse diante dele. Afinal, tudo já pertencia a ele. O Criador não precisava receber algo para continuar sendo Deus. O que estava sendo corrigido ali não era o ato do sacrifício. O problema era imaginar que seria possível manter uma vida desconectada de Deus e compensar isso com práticas religiosas. O Senhor estava lembrando que o centro nunca foi aquilo que estava nas mãos do povo, mas aquilo que existia dentro deles. Essa mensagem continua extremamente atual. Hoje os rituais mudaram, mas o risco continua parecido. Muitas vezes pensamos que basta cumprir compromissos espirituais, participar de momentos religiosos ou fazer aquilo que parece correto diante das pessoas. Existe diferença entre cumprir uma prática e viver uma transformação. Deus nunca procurou apenas participação exterior. Ele sempre procurou verdade. Essa verdade aparece em toda a Escritura. Em 1 Samuel 16:7 está escrito: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso significa que aquilo que impressiona pessoas não necessariamente toca o coração de Deus. Por isso o Salmo 50 não destrói o valor da adoração. Ele recoloca a adoração no lugar certo. Deus não rejeita aquilo que fazemos por amor e reverência. O que ele rejeita é quando a prática permanece, mas o coração deixa de caminhar junto. E aqui começamos a entender algo importante. Deus não está procurando aparência. Ele está olhando além do que mostramos, além das palavras, além dos rituais. Ele continua em busca de um coração verdadeiro. E quando percebemos isso, começamos a entender o próximo passo da história. Se a aparência não sustenta uma relação com Deus, então o que realmente tem valor diante dele? Chegamos ao ponto central desta mensagem, que é o tema principal. Deus governa o mundo. E Deus tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício. Para entender isso com profundidade, vamos continuar acompanhando aquilo que Asaf escreveu e perceber como essa verdade continua atravessando o nosso tempo. Vamos refletir agora o que diz o Salmo 50, versículos 14 e 15. Oferece a Deus o sacrifício de louvor e cumpre os teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. E logo em seguida, nos versículos 16 a 21, o Senhor continua dizendo: mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que fazer em contar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Se vês um ladrão, corres com ele, e a tua parte é com os adúlteros. Dás a tua boca ao mal, e a tua língua tece o engano. Assentas-te e falas contra o teu irmão calúnias, o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensaste que eu era tal como tu, mas eu te repreenderei, e porei tudo isto diante dos teus olhos. Para entender essas palavras, precisamos voltar ao tempo de Israel. O povo possuía uma vida religiosa organizada, conhecia as regras e mantinha muitas práticas que haviam sido ensinadas. Mas aos poucos começou a surgir um erro silencioso. Passaram a acreditar que obedecer era apenas cumprir aquilo que estava visível. Enquanto as cerimônias continuavam acontecendo, muitas escolhas do cotidiano começaram a caminhar em outra direção. E foi exatamente isso que Deus começou a confrontar através do Salmo 50. O Senhor mostra que não existe separação entre aquilo que dizemos crer e aquilo que escolhemos viver. Não bastava conhecer os mandamentos e continuar ignorando correção, justiça e verdade no restante da vida. Por isso o texto traz palavras tão fortes. Deus não estava rejeitando a adoração. O que ele estava mostrando era que um relacionamento com ele não pode existir sem transformação. Essa verdade continua atual. Ainda hoje, existe o risco de imaginar que fé acontece apenas em determinados momentos, enquanto as decisões do dia a dia seguem outro caminho. Mas o Salmo mostra algo diferente. Deus busca alinhamento. Alinhamento significa caminhar na mesma direção daquilo que professamos. Significa permitir que aquilo que aprendemos diante de Deus alcance também atitudes, escolhas, palavras e comportamentos.
No tempo de Asaf, o povo pensava que obedecer era apenas cumprir regras. Mas Deus estava apontando para algo mais profundo. Em 1 Samuel 15:22 está escrito: "Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício." Essa declaração muda completamente a forma de enxergar a fé. Obediência não é apenas executar algo externamente. Obediência é permitir que o coração, as palavras e as atitudes caminhem juntos. Vale mais uma vida simples, verdadeira e alinhada com Deus do que grandes demonstrações externas sem transformação interior. Quando aquilo que pensamos, aquilo que falamos e aquilo que fazemos começam a seguir a mesma direção, a fé deixa de ser apenas prática e passa a se tornar vida. E é exatamente aqui que Asaf nos conduz. Deus não está olhando para o tamanho daquilo que entregamos. Ele está olhando para a direção que escolhemos seguir. Existe um ponto dentro do Salmo 50 que leva essa mensagem para algo ainda mais profundo. Se Deus não se impressiona com rituais e se obediência vale mais do que sacrifício, então surge uma pergunta importante: o que realmente permanece diante dele? A resposta começa a aparecer de forma muito clara na continuação da mensagem. Deus procura sinceridade. Vamos continuar a leitura do Salmo 50, versículos 22 e 23. Ora, considerai isto vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não despedace, sem que haja quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que ordena bem o seu caminho, eu farei ver a salvação. Essas palavras mostram que o problema nunca esteve apenas nas atitudes externas do povo, mas dentro deles. Naquele tempo existia um templo, cerimônias, músicas, festas e sacrifícios constantes. Tudo parecia organizado e espiritualmente bonito para quem olhava de fora. Mas aos poucos, aquilo que deveria ser expressão de fé foi se tornando aparência. Muitos passaram a acreditar que poderiam viver distantes de Deus durante a semana e resolver isso apenas nos momentos religiosos. Eles começaram a imaginar duas versões da mesma vida, uma dentro do templo e outra fora dele. Falavam sobre Deus, participavam das celebrações e mantinham os costumes, mas o coração não acompanhava aquilo que faziam. Só que existe uma realidade que atravessa toda a Escritura. Diante de Deus não existe esconderijo. Não existe máscara que permaneça por muito tempo. Não existe aparência suficiente para substituir um coração verdadeiro. Por isso, o Senhor declara em Jeremias 29:13: "E me buscareis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração." Deus não pede apenas presença, palavras corretas ou rituais. Ele pede o coração inteiro. E quando olhamos para o nosso tempo, percebemos que essa mesma luta continua. Hoje, aprendemos a mostrar apenas aquilo que parece forte e organizado. Muitas vezes, também tentamos esconder o que existe dentro de nós. E isso se reflete até na vida espiritual. Muitas pessoas chegam diante de Deus tentando parecer melhores do que realmente estão, como se precisassem demonstrar força o tempo inteiro. Mas o Senhor conhece cada detalhe antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Ele conhece o que mostramos aos outros e também o que tentamos esconder. Conhece os dias de confiança e também os de cansaço. Existe algo profundamente bonito nesse caminho. Deus nunca esteve em busca de pessoas impecáveis, mas de pessoas verdadeiras. Pessoas que chegam sem máscaras, sem performances, sem tentar sustentar uma imagem que não corresponde ao que carregam por dentro. Ele procura corações que se abrem, mesmo com falhas, mesmo com fragilidades, mas que continuam desejando caminhar com Ele. Por isso, o Salmo 51:17 deixa tão claro esse princípio. O que agrada ao Senhor não é a aparência perfeita, mas um espírito quebrantado e um coração contrito. Não se trata de fraqueza como derrota, mas de sinceridade como abertura para a transformação. Deus não rejeita quem reconhece suas limitações. Pelo contrário, é exatamente nesse ponto que o encontro com Ele se torna mais real. Jesus reforça essa mesma verdade em João 4:23-24, quando fala dos verdadeiros adoradores.
A adoração que alcança o Pai não nasce de formalidades externas, mas de espírito e verdade. Isso muda completamente a forma de entender a fé. Não é sobre onde se está, nem sobre o que se apresenta, mas sobre o que existe de mais profundo dentro do coração. E assim, pouco a pouco, o Salmo 50 vai revelando sua essência. Relacionamento com Deus não se constrói sobre rituais vazios, mas sobre sinceridade. Sobre uma caminhada que não depende de aparência, mas de verdade interior. Deus não se impressiona com demonstrações externas quando o coração está distante. Chegamos então ao ponto central da mensagem de Asaf. Em Salmo 50, 23, está escrito que aquele que oferece sacrifício de louvor glorifica a Deus, e aquele que ordena bem o seu caminho verá a salvação. Aqui existe uma virada profunda. Deus não está chamando apenas para práticas religiosas, mas para uma vida reorganizada, alinhada e coerente. Ordenar o caminho significa ajustar a vida inteira. Isso envolve escolhas, atitudes, reações, intenções e até aquilo que ninguém vê. Não é apenas sobre momentos de fé, mas sobre direção de vida. É quando a crença deixa de ser discurso e passa a ser prática diária. Romanos 12:1 reforça isso ao mostrar que a própria vida pode se tornar um culto vivo. Ou seja, servir a Deus não se limita a eventos espirituais, mas se manifesta no cotidiano, nas pequenas decisões e na forma de lidar com pessoas. Na maneira de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. E existe uma promessa nesse caminho. Quem vive alinhado começa a enxergar a salvação de Deus atuando de forma mais profunda. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque os olhos se abrem para perceber a presença constante dele, conduzindo cada etapa. No fim, Asaf nos conduz a uma verdade simples e ao mesmo tempo intensa. Deus não procura performance espiritual. Ele procura pessoas dispostas a caminhar com ele em verdade. Existe uma verdade que atravessa todo o Salmo 50 e continua viva até hoje. Deus nunca esteve interessado apenas em atos externos. Desde o início, o que ele sempre buscou foi o coração. Asaf escreve essa mensagem em um contexto onde o povo acreditava que rituais eram suficientes, como se práticas religiosas pudessem substituir a vida interior. Mas Deus quebra essa lógica e revela algo muito mais profundo. Ele mostra que não é um observador distante de cerimônias. Ele está presente, governando tudo, enxergando aquilo que está oculto e silencioso dentro de cada ser humano. O problema nunca foi o sacrifício em si, mas quando aquilo que deveria expressar fé passa a substituir a obediência real. E essa mensagem atravessa o tempo. Hoje os cenários mudaram, as formas externas da religião mudaram, mas o desafio continua exatamente o mesmo: viver uma fé verdadeira, sem se perder em aparências. Vivemos em um tempo onde quase tudo pode ser exibido, onde é fácil construir uma imagem, parecer forte, parecer equilibrado, parecer espiritualizado. Mas diante de Deus, não existe construção artificial que sustente aquilo que é vazio por dentro. Ele não se impressiona com o que é mostrado, porque ele vê o que é escondido. Foi isso que Asaf tentou revelar com tanta clareza. Deus governa tudo. Nada escapa do seu olhar. Nada foge da sua presença. E justamente por isso, ele não busca demonstrações externas, mas sinceridade real. Talvez por muito tempo a obediência tenha sido entendida apenas como cumprir regras. Mas na essência, obedecer é muito mais profundo. É reconhecer que Deus vê além do que conseguimos ver. É confiar mesmo quando não há controle. É ajustar a vida à direção dele, mesmo quando o caminho parece difícil de entender. E existe algo libertador nisso. Deus não chama pessoas perfeitas, ele chama pessoas reais. O Salmo não exige ausência de falhas, mas disposição para permanecer diante dele com verdade. Não é sobre parecer forte, é sobre permanecer sincero. A vida com Deus deixa de ser uma tentativa de provar valor e passa a ser um relacionamento contínuo. Não é sobre convencer Deus com ações, mas sobre caminhar com Ele em todas as fases da vida, inclusive nas mais silenciosas e difíceis.
Há dias de gratidão e leveza, mas também há dias de silêncio e peso interior. Ainda assim, a base não muda, porque não está na aparência do momento, mas na certeza de que Deus conhece profundamente cada coração. No fim, fica essa reflexão que não se encerra, mas permanece viva. Não é sobre o que se consegue mostrar, mas sobre o que realmente existe dentro. Isso ninguém consegue esconder diante de Deus. Que a vida não seja apenas sobre palavras sobre Ele, mas sobre caminhada com Ele. E que permaneça essa verdade no interior. Deus governa tudo, e o que mais importa para Ele sempre será o coração.